O outro assunto que eu queria abordar, presidente, é a questão da violência que acontece no Distrito Federal e em Samambaia, né, onde estive recentemente. Eu verifiquei naquela cidade, presidente, que poucas casas não tinham grade e agora passam a ter. As pessoas estão se gradeando, as pessoas estão se encarcerando, porque o Estado não consegue oferecer aquilo que é básico, que é a segurança pública. Mas existem algumas consequências que são extremamente graves também. Eu vejo, por exemplo, com muita preocupação, quantos comerciantes estão fechando as portas lá em Samambaia. Isso gera desemprego, desemprego gera mais violência. Você cria um círculo vicioso, quando o governo deveria criar um círculo virtuoso. Mas, infelizmente, a irresponsabilidade deste governo é muito grande. E aqui eu faço questão de ressaltar o trabalho feito pela Polícia Militar. A Polícia Militar tem se desdobrado, a Polícia Civil também. Mas, olha, as condições são nenhuma praticamente. Então, eu acho que é importante que a gente destaque, né, essa situação para chamar a atenção mesmo. Eu tive notícia de uma situação que, se não fosse trágica, né, poderia ser encarado de outra forma. Teve um estabelecimento, deputada Thelma, que foi assaltado no dia X. No dia seguinte, o ladrão voltou e levou também, assaltou o vizinho daquele. Sabe por quê? Porque não tem punição. Sabe por quê? Porque não há prevenção, não há nada. A cidade está entregue. E isso é uma pena. Eu tenho feito indicações como uma forma de alertar o governo daquilo que é sua obrigação. Mas o governo ou não sabe ler ou não gosta de ler as indicações que a gente faz. E eu gostaria ainda de dar uma sugestão, que nós temos o transporte coletivo, o ladrão lá às vezes anda de ônibus também, sabe? E por que não colocar policiais à paisana dentro dos ônibus? Porque você agiria de uma forma preventiva. Fica aqui a nossa sugestão. E, por derradeiro, eu queria públicos que se encontram nas galerias dessa casa. O pessoal da área fazendária, quero saudar também o pessoal da feira permanente lá da estrutural. Mas quero falar especificamente dessa questão que foi colocada aí, da área fazendária. Eu sou servidor público também, presidente. Tenho 41 anos de serviço público. Aliás, tenho muito orgulho de ser servidor público, assim como o deputado Agaciel, que tem 484 anos de serviço público. 41 também? Errei por pouco. Mas, então, veja só, o serviço público, ele tem uma história, né? E a história, muitas vezes, ela se repete. Eu me lembro ainda, em 1985, eu trabalhava no Ministério da Educação e era presidente da Associação de Servidores do MEC, na época que não existia sequer sindicatos. Sindicatos não funcionavam, né? Não podiam, não tinham autorização legal. Então, quem fazia esse trabalho, muitas vezes, de reivindicar, eram as associações de servidores. E eu me lembro que existia na administração pública federal 930 mil pessoas trabalhando na administração pública e cuja forma de ingresso tinha sido das mais variadas, mas todos trabalhavam e todos exerciam as mesmas funções. Aí, alguns diziam assim, mas ninguém pode efetivar esse pessoal porque eles não entraram por concurso público. Ora, mas não era a previsão. E, além disso, tinha uma outra coisa.
as pessoas trabalhavam. Então, eu verifico que, na época, acertadamente, foi decidido pela transposição das tabelas especiais para os quadros permanentes. Houve, inclusive, depois a unificação, né, dos regimes. E, claro, guardadas as devidas proporções, o que a gente vê aqui são pessoas pleiteando, né, que se torne formal e legal aquilo que já acontece na prática. Então, eu quero aqui antecipar o meu voto favorável e, mais do que isso, eu quero parabenizar ao deputado Chico Vigilante, que tem recebido, inclusive, críticas de quem tem o poder de organização, poder momentâneo, né? Eu vejo, um dia desse, um jornal aí, foi uma manchete, dizendo que vai se projeto, deputado Chico Vigilante, sei lá, qualquer besteira dessas aí que escrevem, dizendo que ia atrapalhar concurso. Mentira! Quanto tempo não tem concurso? É mentira! É mentira! E eu vou dizer mais, deputado, só para encerrar, sem me alongar muito. Infelizmente, nós vivemos num país em que as pessoas, às vezes, querem discutir constitucionalidade sem sequer saber que constitucionalidade se refere à Constituição. Okay. E eu vou perguntar o seguinte, com base em que hoje se pode discutir constitucionalidade se alguns membros do Supremo Tribunal Federal, que têm a obrigação de zelar pela Constituição, estão desrespeitando esse texto constitucional? É muito complicado, nós vivemos tempos difíceis, a gente tem dito isso há muito tempo. Agora, essa insegurança jurídica, ela não é provocada pelos servidores, ela é provocada por quem tem a obrigação de atender o princípio da legalidade que preside todos os regimes democráticos no mundo, mas que aqui no Brasil acharam uma frase muito interessante, é o direito achado nas ruas. O que é achado na rua é outra coisa, não é direito. Então, nós temos que respeitar aqui, realmente, a nossa categoria, os servidores públicos, que, apesar de todas as dificuldades, e neste caso específico de Brasília, apesar do governante maior, Rodrigo Sobral Hollenberg, ainda assim conseguem trabalhar. Então, eu quero antecipar meu voto, deputado Chico Vigilante, e parabenizá-lo pela coragem de enfrentar aquelas pessoas que são poderosas momentaneamente, mas que não defendem, fazem um bom combate. Muito obrigado, presidente.